Bom, agora, no próximo passo, em que a gente já viu a questão da estabilidade escapular, desde os principais erros de como identificar uma falta de estabilidade da escápula, até os educativos e formato de fortalecimento, a gente vai para o próximo passo, que é o trabalho do ombro. O ombro, como a gente já viu, né, seguindo ali, se eu tenho uma estabilidade escapular, o meu ombro ele tem uma capacidade de mobilidade, então o meu ombro ele tem uma capacidade de movimentação. Aliás, o ombro é uma das articulações mais móveis que a gente tem no corpo. Como eu identifico se o indivíduo tem uma falta de mobilidade de ombro? Qual é o fator determinante e qual é a influência dessa falta de mobilidade de ombro no exercício? Então é o seguinte, isso é muito evidente em exercícios de elevação acima da cabeça. Então eu deixei algumas informações um pouco adiantadas nas aulas anteriores, mas agora a gente vai ver especificamente sobre isso. Então ela vai realizar a mesma movimentação do desenvolvimento, só que agora é de frente aqui para mim. Então ela se posicionou esse bastão próximo da linha da escápula, os dois cotovelos levemente voltados para frente, e ela vai realizar uma empurrada, só que pensando já na falta de mobilidade de ombro. Quem tem uma falta de mobilidade de ombro, em quem a mobilidade de ombro é insuficiente, tende a não conseguir alinhar aqui o ombro na orelha. Então faz a movimentação ou empurrando para frente, isso é muito comum. E aí se eu não tenho essa linha vertical, eu tenho aqui uma ação da gravidade que acaba pesando no meu ombro de uma forma que não é interessante, não é eficiente em relação ao movimento. Em outros casos, pode puxar lá, em outros casos, a pessoa realiza essa movimentação para cima e para trás, só que ela sobrecarrega aqui a coluna lombar. Ela realiza esse movimento de hiperextensão da coluna lombar para compensar a falta de mobilidade de ombro. O ideal que seria? O ideal seria ela travar aqui o abdômen, ela conseguir ativar bastante a questão do glúteo e os músculos da perna e realizar esse movimento alinhando o ombro na orelha, jogando lá para trás, de uma forma que o corpo todo dela fique estável, fique estabilizado. Aí pode voltar. Então, quando eu tenho essa falta de mobilidade no exercício, eu preciso avaliar se realmente isso acontece por uma falta de controle motor, se ela não consegue controlar bem o movimento, ou se o ombro dela realmente não se movimenta bem. Então, a partir disso, eu tenho um outro teste. Empresta o bastão aqui. Eu vou pedir agora para ela ficar de frente para lá, então no caso de costas para a câmera, dá um passinho aqui para o lado. Ela vai manter os dois braços abertos agora. No mesmo esquema, a coluna bem alinhada, bem alongada. Eu fico de olho para ver se ela vai movimentar aqui a coluna lombar ou a cervical para compensar o movimento. E ela vai tentar encostar a ponta das duas mãos atrás das costas. Então eu olho se ela está mantendo uma linha reta, uma sobrecarga em alguma região. Ela vai fazer a troca. Estende lá os dois cotovelos, estica o braço, volta e encosta. No caso dela aqui, ela tem uma ótima mobilidade de ombro. Então seria, se eu fosse classificar em níveis, esse seria o nível 3. Como eu avalio uma boa mobilidade de ombro, que não é excelente, mas que também não é tão prejudicial? Se ela conseguir, abaixa só essa mão. Aí, pode abaixar bastante, pode deixar fora das suas costas. Se ela conseguir encostar a mão aqui na borda superior da escápula, coloca as duas mãos em cima agora. Se ela conseguir encostar as duas mãos na borda superior da escápula, ou as duas mãos na borda inferior da escápula, seria um nível 2, seria uma intensidade boa, não é excelente, mas não prejudica em relação ao movimento. Agora, se ela não consegue alcançar nem essa região da borda superior da escápula e nem a região da borda inferior da escápula, então isso é muito prejudicial. É muito importante tomar cuidado com essas movimentações acima da cabeça. Então, nesse caso, o ideal seria, por exemplo, trabalhar o movimento com halteres e ir desenvolvendo essa mobilidade de ombro e também a mobilidade torácica, que acaba, como eu falei na aula anterior, ela acaba ajudando e integrando esse movimento, porque se eu tenho uma boa mobilidade torácica, se eu tenho uma boa estabilidade escapular, eu vou conseguir gerar uma boa mobilidade de ombro também, um bom movimento de ombro também. Então é importante avaliar isso, ok? Nos vemos na próxima aula.